Gente, vou começar o nosso papo de audiologistas de hoje. É com muita honra, muito prazer que estou aqui recebendo a doutora Fabiana Araújo. Né? A gente se conhece já faz um tempinho, né, Fabi? Desde a época que eu estava fazendo mestrado, a Fabi estava fazendo doutorado. A gente foi do mesmo grupo de pesquisa, viu, gente? E dessa época em diante aí, a gente não se largou mais, né, Fabi? Então, de vez em quando, a gente troca umas figurinhas aí, faz uns projetos paralelos e é muito interessante. Vocês vão adorar, a Fabi é ótima, maravilhosa. É professora da UFRN, viu? Ela é fonoaudióloga e audiologista de carteirinha, daquelas que ama o que faz, viu? E ela vai contar aí, esse papo hoje vai ser bem interessante, ela vai contar um pouco da história dela, um pouco da experiência dela. A gente foi do mesmo grupo de pesquisa com o Otávio Lins, que a gente já fez aqui, inclusive, uma live com ele, né? Foi bem legal, bem interessante, a gente já trocou bastante figurinha com ele. E hoje a gente está recebendo Fabi para falar um pouquinho da parte de áudio infantil, eletrofisiologia mais voltada para a questão infantil. Então, lembrem, gente, que sempre é um papo, é uma conversa, né? O foco aqui não é uma aula propriamente dita, é mais para a gente bater um papo mesmo, conversar sobre o que a gente tem feito em relação àquela temática específica. Então, eu vou apresentar, né? Ter a honra de apresentar a Fabi. Então, a Fabi é pós-doutoranda do programa de pós-graduação em fonoaudiologia, viu? Pela PUC, doutora em neuropsiquiatria e ciências do comportamento, né, pelo FPE, que foi exatamente na época que a gente se conheceu. Fabi, eu estava no mestrado, Fabi no doutorado, né? Então, ela é mestre em fonoaudiologia também pela PUC, né? E fez especialização em audioclínica e distúrbios da comunicação humana pela Unifesp. E é professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN, viu, gente? Então, já há 10 anos, né, Fabi? Se não me engano. Depois você me corrige aí se eu não falei direito. Então, ela é professora da residência multiprofissional também da Maternidade Escola Januário Sico, coordenadora do projeto Ouvir, né, que desenvolve ações de ensino, extensão e pesquisa em crianças do nascimento até os 3 anos de idade. Então, obviamente, eu sou minha pessoa mais do que correta para falar, né, principalmente de eletrofisiologia e principalmente para essa população infantil, né? Logicamente, a gente tem que pegar ela, certo? Oi, Dani, obrigada aí pelo convite. A honra, na verdade, é minha de poder estar aqui fazendo esse papo com vocês, né, com o pessoal que está assistindo a gente, contar um pouquinho da minha história e compartilhar um pouco da minha experiência nessa área da eletrofisiologia. Realmente já faz 10 anos que eu estou na universidade, mas já faz um tempinho a mais que a gente já estuda, né, Dani, aí junto. Eu estudei tanto na minha pós-graduação, desde a especialização, eu venho estudando a parte de eletroacústica e eletrofisiologia, então já tenho uma experiência aí nesse caminho, e com a Dani aí a gente está desde a época lá da UFPE, com as professoras substitutas juntas também, ali na mesma época, fazendo mestrado e doutorado, então a gente já tem aí uma história nessa audiologia já de um bom tempo, né, Dani? E agora, viu, gente, eu vou pedir para a Fabi falar uma geral aí, né? Um pouco do trajeto profissional dela como fono. Eu apresentei, mas ela mesma vai contar um pouco da história dela como audiologista, viu? A história dela do início até ela entrar aí como professora da UFRN. Tem bastante história, inclusive nem lembrei dessa história, né, Fabi? Que a gente foi professora substituta junto, é verdade, na Federal de Pernambuco, no caso, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu me formei em 2001, 19 anos de formada eu estou fazendo, então, né? E nesses 19 anos de formada, sempre trabalhando na parte de audiologia, eu me formei na Unicap, aí em Recife, sou pernambucana, me formei na Unicap em Recife, mas logo que eu estava na universidade, o desejo pela docência, o desejo de ensinar, de pesquisar, sempre foi algo muito forte. Então, eu, desde a universidade, tracei um projeto pessoal e profissional mesmo, buscando esse meu desejo. Então, eu acho que, assim, no começo de todo mundo aí, eu acho que é importante, onde quer que você esteja, se você estiver na graduação ou se você já for formado, acho que é importante a gente sempre estar com foco e determinar quais são as metas das nossas vidas, né? A minha meta inicial, então, era pensar em ciência, mas como fazer isso? Então, me formei na Unicap, mas no último ano eu já fiz a residência,
vi residência próxima, mas naquela época não tinha muita coisa aqui no Nordeste, então, como eu já tinha morado em São Paulo, eu fui criada em São Paulo, tenho família lá, foi um facilitador para que eu fosse para São Paulo, e aí eu fiz provas de residência, passei na residência da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, e fiz 2 anos lá de especialização, e só a especialização não estava sendo suficiente. Mas uma coisa que eu quero dizer, foi uma escola maravilhosa a especialização, porque dentre as pós-graduações eu acho que é onde a gente consegue botar a mão na massa, foi onde eu consegui botar a mão na massa mesmo, fazendo atendimento. E quando eu saí da faculdade, tá lá todos os dias atendendo numa variedade de ambulatórios me trouxe uma experiência clínica e me fez, acho que talvez assim, entender o que era fonoaudiologia mesmo, que a gente sai sedento da faculdade, né? E quando a gente pensa em mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele tem um enfoque muito mais científico e acadêmico mesmo. Então, assim, eu acho que aprender fonoaudiologia foi bem na minha especialização lá na Escola Paulista de Medicina, mas o foco era docência. Então, eu queria um mestrado, eu queria um doutorado, e eu já, no 2º ano de especialização, eu fiz a prova do mestrado da PUC, comecei fazendo o mestrado, fui aprovada, consegui também ser contemplada com uma bolsa na época, e fiz a especialização e o mestrado concomitante, que eu estava em São Paulo para estudar, então otimizar o tempo, né? Otimizei o tempo, fiz o mestrado, terminei o meu mestrado em 2004, foi quando eu vim voltei para Recife, fui para o UFPE começar como professora substituta lá, que foi já o meu começo mesmo da docência, e a partir dali, com os professores da UFPE, com o contato com o Dr. Otávio Lins, surgiu a oportunidade do doutorado, e a gente começou lá, se conheceu e fizemos várias fases lá de coleta, ambulatório juntos, docência lá na UFPE, e eu terminei o meu doutorado assim antes do tempo. Eu fiz o meu doutorado em 2 anos e meio, mas justamente porque teve a oportunidade do concurso aqui na UFRN, então a gente já tinha adiantado várias coisas de coleta e tudo, já tinha pago as disciplinas, e aí como o foco era docência, surgiu o concurso aqui da UFRN em 2010, e aí eu prestei o concurso por coincidência ou não, ou sorte ou azar, eu acabei prestando 2 vezes o mesmo concurso, então eu passei 2 vezes no concurso, né? Porque o primeiro, quando foi para a contratação, teve um problema de edital que cancelaram, então assim, quem estiver aí prestando concurso, espera chegar no finalzinho mesmo, sair a nomeação, porque o meu concurso na nomeação foi cancelado primeiro. Nossa. E a gente teve que fazer concurso todo de novo, todo o processo novamente, mas graças a Deus também passei, foi tudo certinho, e estou aqui há 10 anos na universidade, feliz, dando aula em audiologia, pesquisando em audiologia, com os bebezinhos, que é a minha paixão, com eletrofisiologia, com eletroacústica, e aí esse caminho que eu tenho feito, e estudando, né? Fora isso, fazendo todas as nossas capacitações paralelas, porque às vezes o pessoal acha assim, é professor, tudo, mas a gente tem que estudar, tem que correr atrás, tem que ler, e é isso que vai alimentando as nossas questões para que a gente possa ir crescendo também enquanto professor, pesquisador, clínico. Então é isso, eu tenho tentado, não é à toa que agora eu estou como pós-doutoranda lá fazendo o meu pós-doc, depois de 10 anos aqui dando aula, justamente para poder fazer uma imersão aí e aprender mais coisas e buscar outros conhecimentos. Então dá para ver, né, gente, pela história de Fabi, né, como é rica a história dela, como ela foi audiologista ali, desde o iniciozinho, fez especialização, mestrado, doutorado, pós-doc. Eu ainda vou ser mordida pelo mosquitinho do pós-doc também. É que eu engravidei, né, amiga? Aí tive que dar uma paradinha, mas assim, eu tava afim de emendar também, doutorado com pós-doc, não deu. Mas eu tô pensando seriamente aí em ser mordida por esse mosquitinho daqui a 1 aninho, quando o Lele já tiver um pouquinho maiorzinho, acho que eu vou nessa também.
Tenho certeza, porque você é uma pessoa sedenta por fazer pesquisa, por estudar também, que a gente conhece. Isso que você falou é uma coisa muito interessante, Dani. Eu acho que existem momentos nas nossas vidas, né? E eu acho que a gente tem que estar muito bem, muito tranquilo em relação a isso. Eu consegui talvez fazer uma história, talvez bem encadeadinha dessa, mas eu tive que também abdicar de outras coisas na minha vida. Então, a nossa vida é feita de escolhas, a nossa vida profissional e pessoal é feita de escolhas, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre bem com as nossas escolhas e entender quais são os momentos que a gente está vivendo. Então, assim, tenho certeza que logo, logo você está aí deslanchando em outras coisas. Eu espero, eu também deslanchar, quem sabe daqui a um ano, quem vai ter um filhinho depois para cuidar sou eu. A gente vai estar invertendo aí os papéis. Exatamente, daqui a pouco vamos estar invertendo, eu já ia dizer isso para você. Lele já vai estar maiorzinha, eu vou dizer, ih, Fabi, agora você vai ver. Agora é minha vez. Então, gente, vamos continuar a nossa conversa, né? A gente vai conversar, né, sobre algumas questões em relação à eletrofisiologia infantil, né? E assim, quais seriam os principais exames que a gente tem à disposição hoje, né? Dentro da eletrofisiologia da audição mesmo, para a população infantil, pensando no PEAT limiar, na frequência específica, né? Em relação à questão do neurodiagnóstico, como é a questão com a neuropatia. Então, uma geral aí, né, Fabi, sobre a questão de eletrofisiologia infantil, né? Você é a melhor pessoa aí para a gente conversar um pouco sobre isso. E eu queria que você ressaltasse também a importância de se ter essa opção, né, na inviabilidade de uma avaliação comportamental. Porque a gente tem aquelas faixas etárias específicas onde a gente consegue fazer uma avaliação comportamental, né? E, por exemplo, aqueles bebezinhos que estão abaixo dos 6 meses, né? Que a gente só tem a opção do eletrofisiológico, né? O que é que a gente faz nesses casos, né? Quais seriam os recursos que a gente teria aí? Que seriam viáveis. A única coisa que a gente tem, na verdade, é a mão para essa faixa etária abaixo de 6 meses, né? Onde a gente não consegue fazer nada comportamental. E às vezes a gente até consegue fazer o comportamental em criancinhas mais velhas, mas não consegue confiar muito no condicionamento, né? E a gente fica também tendo que arcar com o eletrofisiológico nesses casos. E aí, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é uma perguntona, né? É um montão de coisa que a gente vai ter que conversar. Pois é, vamos começar do começo, então, porque assim, se eu for falando mais do que devo, Dani, você vai falando, porque quando a gente fala daquilo que a gente gosta, a gente sai se empolgando e o tempo vai passando, a gente nem vê. Mas é o seguinte, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala do que fazer na avaliação eletrofisiológica, eu acho que você falou aí, primeiro qual é a faixa etária que a gente está avaliando, né? Porque, assim, a gente sabe que a avaliação audiológica infantil, ela não é estática, não tem um protocolo certinho, um protocolo estático que eu vou aplicar para todas as crianças em toda a faixa etária, justamente porque é um ser humano ali que está em desenvolvimento, então a gente tem várias coisas a avaliar nesse sujeito, né? Então, assim, é importante a gente ver quando que o eletrofisiológico, ele é primordial e quando ele passa a ser uma avaliação complementar, né? E aí, o que que a gente tem? A gente vê que todas as indicações internacionais é que, primordialmente, ou como testes principais na avaliação audiológica, o eletrofisiológico, o eletroacústico, ele vem ali até do zero do nascimento, né, até os 6 meses de idade. Após os 6 meses de idade, a criança ela já consegue dar respostas comportamentais, mas muitas vezes a gente não tem resposta de limiar auditiva. A gente sempre fala de mínimas respostas, não fala de limiar. Por que eu não falo de limiar? Porque a criança está em desenvolvimento e ela dá uma resposta possível para aquela condição comportamental que ela tem e que necessariamente não representa o limiar, que é aquele que a gente entende que é a resposta, a menor resposta que ele poderia responder, né? E ele vai desenvolvendo de forma cognitiva e psicomotora e ele vai melhorando a condição de habilidade de resposta comportamental até que a gente chega lá numa lúdica, que é praticamente já que ele vai fazer um VRA antes e depois faz uma lúdica e depois já entra numa condição lá como o adulto faria. Então, acho que a gente tem que entender um pouquinho desse desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo. Por quê? Porque você bem falou aí, às vezes a gente tem sujeitos mais velhos, crianças mais velhas, ou às vezes até adultos, e que a gente muitas vezes precisa
buscar respostas auditivas pelo eletrofisiológico e eletroacústico, porque ele não consegue dar uma resposta confiável comportamental, de limiar auditivo. Não é que ele não dá uma resposta comportamental, ele não consegue dar uma resposta confiável de limiar. Então, enquanto eu não tenho um sujeito que ele consiga me dar uma resposta confiável de limiar, é sempre indicado a gente utilizar os exames eletrofisiológicos e eletroacústicos para complementar essa avaliação, que é o que o pessoal fala do princípio do cross-check, né? Então, a gente vai ter que confirmar uma resposta com um outro exame independente que avalie questões similares e ver se essas respostas são congruentes ou não. E aí, o que é que a gente tem? Às vezes, o que eu vejo que o pessoal fica com maior dificuldade, muitas vezes, é entender qual o objetivo do exame, para eu poder fazer um cross-check, para eu poder conseguir fazer essa avaliação. Então, a gente tem avaliação comportamental, que eu posso ver desenvolvimento de habilidades auditivas, que eu posso ver resposta auditiva, e a avaliação comportamental é o que avalia a audição realmente. Quando a gente fala de audição, é todo o processo auditivo que acontece ao a gente escutar. Mas é importante a gente saber da questão da acuidade, né? Se ele escuta mesmo, ou se ele tem alguma perda de audição. E nessa perda de audição, a gente precisa, que é o básico de todo mundo, determinar limiar, grau, tipo e configuração a partir desses limiares auditivos. Então, assim, para essas crianças que não conseguem, indivíduos que eles não vão conseguir fazer um limiar comportamental, a gente precisa fazer uso de testes eletrofisiológicos que possam nos dar informação de limiar, para que a gente possa fazer ali um cross-check de informação. Não adianta eu querer saber limiar auditivo e não usar um teste que avalia limiar auditivo. Não adianta eu querer saber frequência específica se eu estou usando um estímulo que não avalia frequência específica. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa clareza, porque com a evolução dos procedimentos, a evolução de pesquisa de limiares auditivos, ela veio também ao longo do tempo. Então, Dani pode falar também, a gente passou muito tempo fazendo pesquisa de limiar com o TEAT, com estímulo clique, né, que era o que a gente tinha na época, e era a condição que a gente conseguia fazer, fazia via aérea, depois passou a fazer via óssea, já era um ganho maravilhoso. E depois disso começou a entrar as frequências específicas com o Tony Burch, e depois a gente vai falar um pouquinho mais do Chirp também, e a frequência específica, ela acabou trazendo uma outra realidade, né? Que a gente conseguia aí fazer uma avaliação onde conseguimos ver configuração audiológica e ter uma realidade de grau muito mais claro, porque antes a gente tinha só o do clique, que o clique é uma banda larga, né? Então, assim, quando eu dou aula, falo muito com os alunos, existem vários casos que a gente já tem de perdas auditivas com resultado de clique normal ou clique alterado, mas o paciente tem graves preservados e o agudo é que está alterado, porque o clique ele tem uma energia de 500 a 4.000 ali, mas uma concentração mais perto de 2,4. Então, ele acaba tendo uma representação ou influência maior ali nas frequências mais agudas, mas a gente vê que isso não é uma regra geral, que a gente pode ver vários tipos de configuração. Então, hoje a gente entende que para eu fazer uma pesquisa de limiar eletrofisiológico, o clique ele já não é a melhor técnica. Não é que ele não foi usado, ou que ele não pode ser utilizado. O clique ele é utilizado, inclusive, para fazer triagem auditiva, né? Então, ele tem a sua aplicabilidade, mas na triagem auditiva a gente quer ver risco. A gente não está fazendo diagnóstico. Eu quero saber se ele tem risco para ter alteração auditiva ou não. Quando a gente pensa no diagnóstico, a gente precisa de algo assim mais detalhado, mais real, porque a gente tem que pensar que o nosso diagnóstico ele tem que subsidiar uma colocação de aparelho auditivo, uma intervenção fonoaudiológica, não é simplesmente o diagnóstico para saber se é surdo ou não, que não para ali. Então, a qualidade do nosso resultado, do nosso diagnóstico, ele tem que evoluir com a evolução da tecnologia, né?
E a tecnologia hoje, a nossa mão, para que a gente possa fazer o melhor diagnóstico infantil, e principalmente desses bebezinhos que dependem do eletrofisiológico para conseguir ser avaliado, hoje, para que a gente consiga fazer limiar auditivo com os estímulos de frequência específica, tá? Então, assim, como a avaliação, para que a gente possa fazer a frequência específica, também tem uma coisa básica, eu preciso saber primeiro se o nervo auditivo dele e o tronco estão funcionando, né? Porque se eu estou fazendo o exame, quando a gente faz o PEAT, a gente está fazendo uma avaliação tanto da orelha periférica, né, porque ela influencia, o que tiver nela vai influenciar o resultado, mas quem vai me dar uma resposta mesmo já é ali nervo auditivo e tronco encefálico. Então, eu preciso saber se essas estruturas estão funcionando bem para garantir que a resposta que eu estou obtendo realmente é representativa da questão auditiva que a gente está querendo avaliar. Então, o PEAT-CLIC, ele atualmente, ele é o melhor exame para que a gente faça a avaliação da integridade neurofisiológica dessas estruturas. Então, quando a gente vai lá, coloca o estímulo a clique em 80 dB e a gente quer ver um da 1, um da 3, um da 5, faz estudo de latência, vê a latência absoluta de cada um, da latência interpico. Quando a gente utiliza isso, o meu objetivo é ver se essas estruturas estão íntegras para levar a transmissão do estímulo que foi transduzido para o cérebro, né? E nessa avaliação da integridade é quando a gente faz o estudo de latência. E aí a gente vê se as ondas estão dentro dos padrões de normalidade, se estão alterados, se estão sugestivos de alguma alteração retrococlear ou não. Então, a gente verifica aí o funcionamento do nervo e tronco. No entanto, se a gente precisar fazer a pesquisa do limiar para o diagnóstico, já não é indicado você fazer a pesquisa pelo clique. Qual que é a orientação? A gente mudar o protocolo e a gente fazer a pesquisa por frequência específica, né? E tanto essa semana me perguntou uma aluna, assim, tá, quais são as frequências que a gente tem que avaliar a frequência específica, né? Como é que a gente faz em relação já ao eletrofisiológico, diferente do comportamental? E às vezes eu falo assim, o raciocínio clínico na audiologia, ele é muito similar. Se a gente está fazendo comportamental, se a gente está fazendo eletrofisiológico. Porque o que a gente tem que ter em mente é que eu preciso avaliar a audição, preciso avaliar as principais frequências. Na audiologia infantil, se eu for fazer uma comportamental, eu vou dar prioridade às frequências de fala, né? Ali de 500 a 4.000, a gente vai tentar ver porque a gente vai priorizar pela questão de tempo, de atenção da criança, e são as frequências que vão estar ali priorizadas para esse desenvolvimento inicial. Na eletrofisiologia, a gente também vai fazer isso. A gente vai priorizar as frequências de fala da criança. O que existe hoje é que existem protocolos diferentes que sugerem para uma questão de otimização de tempo mesmo de realização de teste, você fazer 2 frequências, e tem protocolos que sugerem fazer 502, tem protocolo que sugere fazer 2 e 4.000, tem protocolo que fala assim, tem que fazer tudo. Aí fala assim, tá, e o que é que eu tenho que fazer? E eu falo assim, depende, você tem que ver qual é o protocolo que você vai seguir. Existem protocolos, e se a gente for falar aqui, eu não tenho, acho que é impossível a gente dizer assim, tem um protocolo certo ou um protocolo errado. Não tem. Tem protocolos que eles têm princípios e eles justificam, e é muito claro e tem outro que justifica por uma outra parte, entendeu? Então, assim, é importante a gente conhecer aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, Fabiana, o que é que você faz? Talvez eu não seja parâmetro por estar dentro da universidade e fazendo pesquisa pesada com os bebês, eu faço todas as frequências com meus bebês, de 500, 500.000, 2 e 4. Tá, mas você começa por onde? Você começa por onde? Eu, Fabiana, como eu estou com os meus alunos,
Normalmente, aí talvez seja uma dica, se você está começando a fazer agora, começar com a frequência mais aguda, ela é mais próxima do clique que a gente está acostumado. Então, 4.000 é quase que a gente está vendo o estímulo clique, né? Em relação à latência, à morfologia, é muito próximo. Então, vale a pena você baixar numa frequência de 4.000 inicialmente, depois fazer de 2, fazer de 1 e fazer de 500, né? Porque a gente ali, diferente da comportamental, que a gente fica pensando, tem que fazer os agudos e depois o grave, porque o teste e reteste da resposta com tal, dá menos falha no reteste, quando você começa por 1.000, na eletrofisiologia não vai ter isso, porque é o nervo que está respondendo. Então, você pode fazer uso da melhor visualização para você, se você estiver começando a fazer. Então, faz lá no agudo e depois vai descendo para o grave. Faz 4.000 e 1.000, que talvez você fique mais confortável inicialmente, e depois 2.500. Então, assim, eu acho que vai depender muito da experiência. Muitas vezes, eu às vezes começo do 500, dependendo da história clínica, mas eu já faço eletrofisiologia há 19 anos, né? Então, assim, às vezes é olhar e fica mais fácil. Quando eu estou com um aluno, a gente começa do agudo para ir para o grave. Então, assim, eu acho que tem que ir achando quais as estratégias para você ir se capacitando, porque eu acho que uma coisa importante é a vivência, a capacitação. E quando eu falo de capacitação, existe uma questão de capacitação de estudo, disso aqui que está acontecendo, você ir atrás de informação, de buscar conhecimento, né? Mas tem uma questão que é do olhar. Eu tenho certeza, a Dani pode falar, a gente, a primeira vez que olha aqueles exames, aluno, como todo mundo, fala assim, gente, o que é isso? Eu não sei aonde que isso vai dar. Aonde é que estão vendo onda aí, né? E aí, é depois de tanto olhar, que você já de bater o olho, você vê aonde a onda está construindo, porque ela constrói, ela começa pequenininha, depois vai crescendo, você vai vendo ela andando, você começa a ver sutilezas do exame, e isso depende de equipamento para equipamento, gente. Não adianta eu falar assim, só do meu equipamento, e de repente vocês trabalharem com outro, e vão ter coisas diferentes de um de outro. Mas tem coisas que vão ser similares. As ondas, elas vão se formar, porque vai ter a promediação. Então, os estímulos que você for colocando lá, você vai vendo elas se construindo. E isso é uma questão de olhar dia a dia para o exame, que nem a frequência específica, né? Na frequência específica, cada frequência vai ter um tempo de latência diferente. Então, assim, a gente está acostumado a pegar o clique, a onda 5 é lá perto de 6 milissegundos. Massa. Isso acontece. Se eu fizer a frequência de 4.000 Hz, vai estar ali perto de 6 milissegundos. Mas se eu fizer a frequência de 500, ela vai estar lá em 8. Então, assim, quando você estiver mudando frequência, você tem que olhar para o padrão esperado para aquela frequência. E aí o pessoal fala assim, como é que a gente sabe o que esperar? Não dá para dar assim, as latências fechadinhas, porque cada protocolo, por isso que é importante conhecer o protocolo, cada protocolo, às vezes você muda um dado do protocolo. Na velocidade do estímulo, você pode mudar a latência. E aí 0,1, 0,2 milissegundos pode dar sair de um normal para um alterado. Então, assim, antes de tudo, lembra de conhecer o teu protocolo, ou fazer a tua normalização, ver esses dados direitinho, tá? Mas aqui que é importante a gente ir fazendo esses exames, conhecendo, porque quando a gente faz 4.000, ela vai estar ali com a onda 5, e detalhe, necessariamente na frequência específica não vai aparecer mais onda 1, 3 e 5 bonitinho. Não é porque não existe, é porque a gente bota uma taxa de apresentação de estímulo mais rápida, que ela satura o nervo. Então ele não aguenta tanto estímulo. Como a onda 5, lá no tronco já, ele é o último a responder, ele tem uma condição de resposta melhor, a gente muitas vezes só vai ver a onda 5, tá, gente? Por isso que a gente não faz estudo de latência na frequência específica. A frequência específica a gente está procurando limiar auditivo. Limiar é a última intensidade onde você vai conseguir registrar esse exame ou essa onda. Então, assim, a gente tem que saber
a latência que essa onda surgiria, mas a gente não vai estar ali detalhando no meu laudo qual foi a latência da onda necessariamente, entendeu? Então, assim, em 4.000 Hz, normalmente vai estar lá perto de 6 essa onda 5. Como tem a tonotopia da cóclea, quanto mais grave, vai estar mais em cima, certo? E o que a gente observa? Que entre as frequências vai dar mais ou menos 1 milissegundo de diferença. Então, 4.000 Hz, ela vai estar acontecendo ali por volta de 6, né? Então, 2.000 vai estar acontecendo por volta de 7, 1.000 vai estar acontecendo por volta de 8 e 500 vai estar acontecendo ali por volta de 9. Por quê? Porque eu vou colocando e vou avaliando frequências mais graves. Se é mais grave, vai demorar um pouquinho mais para poder chegar na próxima frequência, tá? Então, assim, são coisas para a gente estar lembrando quando for pensar em frequência específica, certo? E aí a gente faz as frequências, vai buscar o limiar auditivo, o limiar elétrico para cada frequência. Demora mais tempo? Demora. Porque a gente estava acostumado a fazer com clique, arrumava com clique, e o clique antes era satisfatório. Hoje não dá, porque a gente faz para as duas orelhas, essas frequências todas, ou dependendo do protocolo, você pode fazer duas, e aí se for necessário você complementa, porque se tiver todos os protocolos, se você fizer ou 1004, 502, tendo alteração de alguma frequência, você tem que complementar com todas as outras, tá? Então, precisa fazer nas duas orelhas, porque a gente tem duas orelhas e não dá para avaliar uma só. Apesar de, às vezes, a gente ver alguns lados que dá laudo de uma orelha, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem as duas e que a gente nem tem que dizer assim, ó, é normal uma e a outra tá alterada, mas a gente precisa dar um laudo aí das duas orelhas. Então, na frequência específica, ela vem como o exame prioritário para a gente fazer essa pesquisa de limiar eletrofisiológico. O Tony Burst, ele é o estímulo mais consolidado que a gente tem. Por que eu estou dizendo mais consolidado? Porque com certeza vocês já escutaram muito falar do estímulo chirp. É um estímulo novo que não é novo, porque assim, é novo porque ainda não tem tudo para que a gente tenha tanta segurança quanto a gente tem no Tony Burst para aplicabilidade clínica, mas já tem muita coisa publicada sobre ele. Agora, o que é importante? Eu ainda não uso chirp na minha clínica, porque a gente não tem normatização para isso. Parte do meu pós-doc vai ser fazendo sobre isso também. Depois eu passo aqui uma outra para poder trazer informações só sobre isso, Dani, pode ficar tranquila. Mas, assim, o importante é que o chirp, justamente por ele ser um estímulo modificado, certo? O que eles fazem no chirp? Eles tentam resolver o problema. Lembra que eu falei da tonotopia das frequências? Então, cada uma não dá 1 milissegundo de diferença, porque faz diferença a localização. O chirp, ele tenta minimizar essa diferença de tempo para que todas as frequências elas cheguem ao mesmo tempo na cóclea e, com isso, disparando o nervo de uma forma mais sincrônica, a resposta ela seja visualmente mais bonita e a gente consiga ficar mais tranquilo ainda para poder ver lá aquela onda assim, dizer assim, aqui é o limiar auditivo de 500, 1.204, entendeu? Então, assim, ele deixa o estímulo, a resposta melhor para a gente visualizar. E quando a gente pensa em limiar auditiva, onde essa resposta vai ser pequenininha, então, talvez tenha uma segurança melhor ou uma determinação de limiar melhor. Por que eu estou dizendo talvez? Porque com essa modificação, vocês vão ver nos estudos ou até nos equipamentos que existem chirps diferentes. Então, assim, você não tem um estímulo chirp só e que você vai ter o mesmo em todos os equipamentos. Tem equipamentos que têm chirps. Então, assim, ainda não está muito tranquilo e muito seguro realmente qual o melhor estímulo está sendo utilizado e qual a representação isso na clínica. Em pesquisa tem muita coisa, mas na clínica, para a gente testar e dizer assim, ó, todo mundo que fez com esse estímulo deu essa resposta, esses dados ainda estão sendo construídos.
E no Tone Burst, então, isso já está mais claro, já está mais certo? E não é porque não tem diferença. Quando vocês veem lá, tem um nomezinho, Tone Burst de 1000, mas aí depois envelope, de estímulo, vem falando de janela, de análise. Então, assim, quando você coloca tudo daquele jeitinho, você consegue ter vários parâmetros que já estão bem estabelecidos, então a gente consegue utilizar de forma tranquila, tá? Então, assim, o Chirp, acredito que ele vai ter ainda um potencial muito grande, mas na clínica ainda a gente não vê ainda um uso tão grande, porque o estímulo continua ainda sendo estudado, mas ele tem aí os seus potenciais, tá? Então, dentro do protocolo de pesquisa de limiar, a gente faz via aérea. Tendo alteração desse limiar, a gente faz a via óssea, né? Qual o intuito? O mesmo que a gente faz na audiologia comportamental, ver se tem gap aéreo-ósseo. Se tem gap aéreo-ósseo e a é rebaixada, condutiva. Se as duas estão rebaixadas sem gap, sem sócio. Se estão rebaixadas as duas com gap, é mista. É o mesmo raciocínio, tá? E aí a gente tem que ver aí a determinação do limiar eletrofisiológico e dentro do protocolo que você está usando, qual é esse limiar normal que está sendo utilizado. Normalmente, a frequência de 500 e de 4.000, ela tem um limiar um pouquinho mais elevado. Então, normalmente a gente tem 30 ou 40 em um e no outro. E normalmente em 1.000 e 2.000, esse limiar está por volta de 25, tá? Normalmente o padrão de normalidade. Isso tanto para a via aérea quanto para a via óssea. Não tem tido diferença entre um e outro. Então, é importante que a gente faça a pesquisa e busque o entendimento, a visualização desse exame para que a gente possa aí garantir uma resposta de limiar. E junto com essa resposta de limiar, normalmente a gente também associa com essa faixa de 0 a 6 meses aí nesse eletrofisiológico, eletroacústico, como determinação desse diagnóstico infantil. A gente faz o uso das emissões otoacústicas, sim, tá? Para a gente fazer um cross-check de informação, porque aí ele é quem vai trazer uma resposta também de cópia, garantindo se a gente está nessa busca aí de limiares perto de normal ou não. Raciocínio clínico, que nem a gente faz com a avaliação comportamental. Se eu tenho limiar normal, eu imagino que minhas emissões vão estar presentes nessa criança. Se eu tenho um limiar alterado, a gente vai ver ali qual alteração a gente vai utilizar. Qual exame utilizar, se é uma transiente ou se é uma produto, eu acho que depende da pergunta que você quer responder. Muitas vezes eu acabo associando, dependendo se tem perda ou não, mas por dois objetivos diferentes. Às vezes eu uso uma transiente, porque a presença na transiente ela vai estar me associando a uma audição mais próxima do normal, então dependendo do resultado que eu tenho ali. Mas dependendo se eu tiver alguma alteração de frequência específica, eu faço uma produto de distorção também. Por quê? Lembra que a produto de distorção, ele é por frequência específica. Então, ó, cross-check, frequência específica com frequência específica, produto e o Tone Burst, né? Eles estão falando que são independentes, avaliam coisas diferentes, mas eles estão ali na congruência de um mesmo raciocínio. Então, quando eu faço uma produto de distorção, a gente não vê a configuração da produto de distorção que sugere uma configuração audiológica. Então, a gente consegue ver se a configuração que eu estou encontrando na frequência específica, se ela está sendo congruente com o que eu estou vendo também ali nas emissões otoacústicas. Então, é bem interessante quando a gente consegue fazer essa junção desses exames para que a gente possa ter clareza aí nos nossos resultados. E, além da questão das emissões otoacústicas e do PA de frequência específica, a gente também tem o estado estável, né? Então, o estado estável, ele também é um exame que faz pesquisa de limiar auditiva. A gente também consegue ter avaliação por frequência específica, né? E a gente consegue avaliar até as duas orelhas simultaneamente, com
algum tempo atrás se imaginou que talvez o estado estável fosse substituir o PEAT e vice-versa. A gente tem visto, na verdade, que ao longo do tempo eles têm sido utilizados de forma complementar. Então, assim, o potencial de estado estável, ele também é um teste que ele é importante na avaliação audiológica infantil e ele tem sido utilizado também como cross-check de informação de limiares eletrofisiológicos. No entanto, o que é que a gente observa na clínica? Que a sensibilidade dele, ela parece trazer uma clareza melhor em relação aos limiares para perdas auditivas mais graves, ou seja, severas e profundas, mais do que nas perdas leves, né? Então, assim, o PA de frequência específica, ele tem uma acurácia melhor para determinar limiares auditivos em perdas leves e moderadas, e o estado estável em perdas severas e profundas. Então, a gente consegue complementar essa avaliação nesses dois protocolos, nesses dois exames, na avaliação audiológica infantil. Então, assim, Fabiana, por onde começar e o que fazer? Depende. Depende do que você tem em mãos para poder fazer. Depende do equipamento que você tem. Depende a tua rotina no teu serviço, como é que tá. Depende, inclusive, de onde você está trabalhando. Às vezes eu dou aula pessoal também, especialização, e o pessoal fala assim, Fabiana, mas vê, eu trabalho em clínica particular. Clínica particular, ninguém pede frequência específica. Ou o plano não cobre tal exame. Ou como é que eu faço para isso, né? Então, assim, eu falo, pessoal, a gente tem que entender a nossa realidade. No entanto, nós somos os transformadores da nossa realidade também, né? Então, assim, se o profissional que trabalha com você nunca pediu, será que ele sabe? Porque quem tem que saber sou eu, que sou fono, vocês que estão me ouvindo são fono. Às vezes tem gente de outras áreas curiosas também, porque gostam de conhecimento e estão aqui ouvindo, mas necessariamente a pessoa não sabe que tem, ou não sabe até que você faz, sabe até que existe, mas não sabe que você faz ou está interessado em fazer, né? Então, assim, é um desafio, tem sido um desafio. Eu estou há 10 anos aqui na universidade, mas se eu disser para vocês que eu recebo de todo mundo, de todos os mais que trabalham com a gente, eu quero uma frequência específica, não. Eu já consegui que eles pedissem só avaliação audiológica e a gente ir determinando e depois, se precisar complementar com alguma outra encaminhamento, eles fazem. Mas não é fácil, gente. E assim, a gente tem que ser transformador do nosso conhecimento, mas a gente tem que ser transformador do conhecimento do outro. Então, é um pouquinho de pouquinho mesmo que a gente vai fazendo, né? Então, às vezes, vai fazer um clique para fazer integridade e faz a pesquisa em 4.000, já que é tão similar um do outro. Pelo menos você vai ter ali uma frequência real específica para você dar uma informação, ou você sugere para poder conversar com a equipe com quem você trabalha, para poder ir sugerindo. É particular que você trabalha, às vezes é um conhecimento dos pais mesmo, que eles não sabem que tem tudo isso. Para eles, tipo assim, eles não sabem nem o que é PEAT. Avalie PEAT, frequência específica, por via aérea e via óssea. Deu tilt já na cabeça de um pai e da mãe que está tentando lidar, inclusive, se o filho escuta ou não escuta, né? Então, assim, a gente tem que ter algumas sensibilidades, mas faz parte da nossa responsabilidade ética a informação. Então, assim, às vezes até dizer, mãe, está sendo feito esse exame, no entanto, hoje em dia sabe-se que seria interessante ele fazer tal e tal e tal exame, pode dar uma clareza melhor, e instruindo, né, a equipe também que está junto para ter um entendimento sobre isso. Então, eu acho que isso é tão importante quanto a gente se capacitar, a gente informar para os nossos pacientes, para os nossos parceiros, nossa equipe, a atualização técnica na profissão, né? Porque muitas vezes eu acho que é falta da gente dizer o que a gente já aprendeu a fazer nesses anos que se passaram, que a gente não está fazendo o que eu, Fabiana, 20 anos atrás, escutei na faculdade, parece que não mudou nada de lá para cá.
mudou um mundo de coisa. Exato. E todo mundo que está aqui tá, porque com a mudança vocês estão querendo aprender o novo, estão querendo conhecer um pouquinho do novo. Então, assim, vale a pena não só a gente conhecer, mas a gente mudar, porque a gente pode mudar, mesmo que seja um pouquinho de pouquinho. Ó, de pouquinho em pouquinho, o que eu estou dizendo? Eu acho que eu passei 6 anos aqui na universidade fazendo triagem auditiva neonatal com bebezinhos. Depois de 6 anos, foi que me encaminharam da maternidade a primeira vez um bebê, porque eles precisavam fazer medicação ototóxica nesse bebê, ele já tinha sido triado. A médica entrou em contato comigo falando: Fabiana, eu queria verificar se você pode fazer uma avaliação, porque a gente precisa entrar com um procedimento assim terapêutico, mas a gente quer monitorar a questão auditiva para ver se não vai causar alguma coisa. Depois de 6 anos de trabalho diário, todos os dias, e falando, uma vez aconteceu, aí depois mais algumas outras vezes aconteceram. Mas é isso, às vezes a gente vai falando, e a gente acha que não tem repercussão, mas vai ter, é uma frequência específica. A gente vai achando que não, mas daqui a pouco alguém chama, ou às vezes você pode fazer uma vez, até para mostrar para o profissional a diferença de resultado. Então, eu acho que a gente tem que arrumar quais são as nossas estratégias para mostrar o quanto que a gente tem crescido enquanto profissão, enquanto técnica, não técnicos, em técnica de avaliação, né? Porque tá riquíssimo. A gente já falou aqui de PEAT-clique, PEAT-frequência específica, via aérea e via óssea, uso de tummy burst e chirp. Olha quanta coisa em pouquinho tempo que a gente só tá batendo um papo, né? E o quanta coisa que a gente está vendo que já cresceu a nossa profissão. Então, realmente, vale a pena investir, vale a pena olhar para esses exames, sim. Falei nessa indicação, Dani, vai vendo aí a hora, hein? Vai vendo aqui. A gente falou nessa faixa etária de 0 a 6 meses, que é essa população onde prioritariamente a gente faz uso desse procedimento, né? Mas passou lá dos 6 meses para os 2 anos de idade, ele entra como complementar. A avaliação comportamental, ela se torna prioritária, mas o PEAT e as emissões autoacústicas, eles entram como complementar para a gente. Então, que é o PROCHECK, a gente vai ver se aquela mínima resposta comportamental, se ela representa realmente aquela resposta no eletrofisiológico. A partir dos 3 anos de idade, a questão da comportamental e a imitanciometria, a criança já consegue dar uma resposta muito real, igual a do adulto. Então, assim, fazer um PEAT não é necessário, a não ser que você tenha algum indício na sua audiometria, na sua imitanciometria, que sugira alguma coisa retrococlear e você precise fazer. E aí é quando eu falo pro pessoal, mas aí eu vou pensar em fazer o quê? Eu vou fazer uma frequência específica? Não, se a minha dúvida não é limiar, se ele tem uma alteração retrococlear por conta do exame, eu vou fazer um clique de integridade lá em 80. Não preciso fazer pesquisa de limiar, nem clique, e nem frequência específica, e nem outra coisa. Então, assim, dependendo, a partir dos 3 anos, dependendo da necessidade, ou você vai fazer um, ou você vai fazer outro, você tem que ver qual é o objetivo, qual é a pergunta que você quer responder, né? Ao contrário do que a gente falou, que de 0 a 6 meses, para eu garantir que fazer a frequência específica, eu tenho que ter certeza que o nervo dele está funcionando. Então, eu tenho que fazer o clique para depois fazer a frequência específica, né? Fabiane, se o clique já der alterado, não tiver resposta de nada, o que é que eu faço com esse bebê? Chegou para mim, 5 meses de idade, para fazer o diagnóstico. Se eu tenho que fazer o clique para poder ver se o nervo e o tronco está funcionando, e eu não vi onda nenhuma, o que é que eu faço? Sento e choro? Às vezes dá vontade, sento e choro e falo assim, ai meu Deus. Primeiro tem que ver a questão técnica do aparelho todinho, que isso é uma coisa, gente, primordial, indispensável. Antes de pensar em fazer qualquer exame,
tem que testar esse equipamento, tem que testar a questão elétrica, tem que testar as condições que você está. Então, depois você garantiu tudo isso, depois você garantiu que o seu protocolo está direitinho lá no equipamento, que você fez tudo direitinho, tem algumas opções para dar todo alterado, né? A primeira dela é ele ser surdo, profundo. Ele realmente não ter resposta. Sabendo como é que eu vou saber? Já já a gente fala. Qual é a segunda opção? Ele pode ser um neuropata. Ou seja, tem uma neuropatia auditiva onde eu vou fazer o clique e ele não vai ter resposta nenhuma. E quando eu penso nesse neuropata, eu junto com uma terceira, mas que é quase segunda, que assim, ele pode ter essa alteração retrococlear, alteração de nervo e alteração de tronco. Por que eu falo juntar? Porque o neuropata, ele tem um nervo que não está funcionando bem. Mas eu posso ter uma genesia de nervos, posso ter uma malformação, eu posso ter um monte de outra coisa que vai fazer também que seja uma alteração retro e que eu não vou conseguir uma resposta no PAT-clique, tá? E aí, Fabiano, o que é que eu faço? Aí eu vou fazer a frequência específica? Posso fazer? Posso. Mas será que vai ser a minha primeira opção de fazer? Porque assim, se ele não está com o nervo funcionando, e o PAT-clique, por frequência específica, o nervo vai responder, será que eu vou ter resposta? Eu vou ficar lá com o paciente tentando fazer 4, 2, 1.500. Mas se o nervo não está nem funcionando, ou se ele não está tendo nenhuma resposta, né? Então, assim, tem algumas estratégias que eu faço. E talvez possa ser dicas aí quando vocês encontrarem algumas dessas coisas. Primeiro, a gente faz em 80, lembra, né, Valfim? Sempre que não tiver resposta, aumenta essa intensidade. Ele só vai dizer que não tem resposta nenhuma se eu fizer lá em 100 dBs, o máximo do seu equipamento, e realmente não tiver resposta nenhuma, tá? Então, se 80 não der, aumenta essa intensidade, vê se realmente não tem resposta. Lembrando que, se você precisou aumentar a intensidade, gente, alguma alteração ele tem. Então, a onda 5, ela não vai estar aparecendo ali em 6, tá? A onda 5, quando ele tem alteração, sempre que a sensação auditiva ela diminuir, essa onda anda para frente. A sensação auditiva diminuiu, a onda 5 vai andar e vai diminuir a amplitude, ou seja, a visualização. Então, se você precisou aumentar lá para 100, pode ser que ela esteja um pouco depois desses 6 milissegundos. Então, olha um pouquinho para frente para ver se realmente não tem onda. 2, não esquece de fazer a replicação. Lembra que a gente está fazendo PIAT, a gente tem que fazer pelo menos 2 ondas na mesma intensidade, com a mesma polaridade de estímulo, ou seja, o mesmo protocolo, você não vai mudar nada, você só vai replicar a pesquisa e ver se realmente essa resposta não aconteceu, certo? Eu faço, normalmente, quando está todo alterado, não tem resposta nenhuma, eu sempre gosto, aí uma questão clínica particular minha, de fazer um registro com uma polaridade invertida. Então, normalmente eu faço um rarefeito e aí eu vou lá e faço um condensado. Por que isso? Porque a gente fica naquela de saber, será que isso é uma perda profunda ou será que isso pode ser uma neuropatia auditiva? Tá? Quando a gente inverte a polaridade, o que é resposta de nervo auditivo, de tronco encefálico, ela se mantém do mesmo jeitinho. Então, se você inverte a polaridade e a resposta fica do mesmo jeitinho que estava antes, isso daí normalmente é mais sugestivo de uma alteração realmente coclear, certo? Ou seja, a orelha interna dele que está com alteração, que não está passando informação. Por que coclear? Porque quando a gente inverte, às vezes tem umas ondinhas, principalmente lá no comecinho do desenho, do gráfico, tem umas ondinhas para cima e para baixo. Quando eu inverto a polaridade, essas ondas, elas invertem, é como se ela rebatesse, igualzinha. E se isso acontece, é o que a gente chama de microfonismo coclear. E o microfonismo coclear significa que tem resposta da cóclea e o nervo que não está funcionando. Assim, se eu tenho resposta de cóclea e o nervo não funciona, isso é sugestivo de neuropatia auditiva, tá?
Só que, assim, isso a gente está falando bem básico, porque, assim, existe um protocolo de pesquisa do microfonismo, tá? Então, assim, quando a gente rebate, muda a polaridade e inverte essas ondas, aí a gente tem que fazer, depois, para garantir que foi realmente o microfonismo, você faz uma clipagem para você tirar o som, e aí você repete de novo, tanto com uma onda quanto outra, porque sem som não tem que aparecer nada, e tem um protocolo específico. Mas, quando a gente está ali fazendo, deu tudo ausente, não tem nada, não vejo onda mesmo. Se eu rebater e não tiver microfonismo, isso já dá um insight para a gente. Ou, se tiver o microfonismo, dá um insight, inclusive, de fazer a pesquisa real do microfonismo coclear. Então, isso é uma boa opção para nos ajudar ali no eletrofisiológico, a tomada de decisão se isso é mais coclear ou retrococlear, certo? E é isso que eu faço muito. E ainda vou dizer, às vezes eu estou fazendo exame para ter certeza da onda 1, que às vezes tem umas ondas 1 em bebezinho que, gente, só a graça do Senhor. Que às vezes é difícil de ver, a gente está naquela assim, tem 2 picos muito próximos um do outro às vezes, e a gente não sabe se marca nesse pico aqui ou nesse outro ali. Dica, dica, dica. Inverte a polaridade. Se inverter a onda, é a cóclea que está respondendo, não é onda 1. Se não inverter a onda, é onda 1 sim, você marca com uma confiança um pouco melhor. Então, é uma estratégia que eu utilizo bastante, ensino muito para os alunos, porque às vezes, para começar a visualizar a onda, ajuda e facilita e tira alguns medos que a gente fica ali de estar marcando alguma coisa de uma forma equivocada, tá? Então, assim, o PEAT, ele vai ser utilizado sempre antes da gente fazer frequência específica, e a gente vai fazer a frequência específica sempre que eu tiver uma boa resposta do PEAT. Nos casos em que a gente suspeita que seja uma perda coclear, é sugerido fazer uma frequência específica em 500 Hz, ou em 1000, ou nas duas, mas o sugestivo mesmo é 500, porque lembra que eu falei que o clique, ele tem uma resposta mais próxima ali de 2 e 4, se ele der ausente, pode ser que ele esteja representando essa área do audiograma do paciente. A gente não tem a resposta do grave, então a gente não consegue dizer que assim, ele não tem resposta ali de nervo auditivo, ou o nervo auditivo dele não está funcionando bem, porque se ele for uma perda coclear, ele pode estar ali com uma perda importante nas frequências mais agudas, mas ele ainda tem algum resquício auditivo nos graves. Então, é importante fazer a complementação, tá? Se a suspeita é de neuropatia auditiva, o grave, ele não vai trazer uma informação diferente, porque aí se a apatia, ou seja, a doença do nervo, a cóclea está funcionando e é o nervo que não está ali funcionando adequadamente, o que vai acontecer? Independente do estímulo que você colocar, o nervo não vai funcionar. Existem alguns protocolos que podem ajudar a visualização, a neuropatia, onde a gente diminui bem a taxa de apresentação para poder melhorar a sincronia, mas clinicamente isso não tem, não vem numa aplicabilidade para a clínica geral, entendeu? Então, às vezes, só numa pesquisa ou se for solicitado um exame muito específico para isso, que eu particularmente nunca recebi em 10 anos, a gente vê normalmente o pessoal fazendo em pesquisa, mas é possível sim, uma neuropatia, a gente tentar conseguir visualizar a onda, mas não é o que a gente busca e não vai fazer diferença no diagnóstico final do paciente. Então, é melhor inverter a polaridade do que estar mexendo em velocidade de estímulo aí na neuropatia auditiva para a gente estar nessa busca aí das informações, certo? E eu acho que mais ou menos dos protocolos que a gente usa é isso, Dani. A interpretação dos resultados a gente tem que fazer sempre no cross-check da informação, lembrando que pesquisa de limiar auditivo, o resultado é o limiar auditivo, então você vai botar lá, foi obtido onda 5 na intensidade de tanto em 4.000, de tanto em 1.000, de tanto em 2 e de tanto em 500.
né? Porque o importante, via aérea e via óssea, o importante é a gente ver o limiar eletrofisiológico. Na integridade é que a gente vai fazer estudo de latência, porque a gente quer ver se o resultado, se a transmissão do impulso elétrico no nervo está de forma adequada ou não, se está íntegra ou não. Então, são laudos diferentes, são objetivos diferentes, a gente tem uma clareza muito grande desses objetivos e desses laudos, e é importante que a gente faça sempre esse encaminhamento, ou faça esse laudo de uma forma adequada. Vocês viram, né, gente? Eu também fico doida com a eletrofisiologia. Tem hora que eu ficava, deixa eu responder. Igual aluno na sala de aula, né? Eu sei. Muito bom, Fabi. Foi completíssimo, viu? Assim, para todo mundo que trabalha com eletrofisiologia, assim, foi um resumo maravilhoso, assim, de eletrofisiologia para a população infantil. Tanto falando da questão da latência, como do limiar, os tipos de estímulo. Então, assim, foi perfeito. Maravilhoso. Então, vamos para a nossa última pergunta, viu, gente? E a pessoa já faz o quê? Ah, tá acabando. Então, quais seriam, viu, Fabi, as suas dicas para quem quer trabalhar ou já trabalha com eletrofisiologia, né? A gente sabe que avaliar a população infantil não é fácil. Muitas vezes a gente avalia com os meninos em sono natural, nem sempre a gente conta com estrutura de bloco, sedação, né? Alguns casos a gente vai, mas são casos muito específicos, né? Eu, além da aula, também atendo clinicamente, né? Tenho serviços particulares próprios. E aí a gente às vezes vai para o bloco mesmo, o médico pede, é um paciente já difícil, né? Às vezes é uma criança que tem alteração comportamental, tem um autismo, enfim, não consegue fazer o eletrofisiológico em sono natural. E aí a gente vai para bloco, faz sedação, mas isso aí é exceção, não é a regra, né? Então a gente vai discutir assim, como é que a gente pode adaptar algumas coisas em relação ao protocolo para agilizar um pouco mais essa avaliação, ou como é que a gente pode dar dicas para conseguir fazer em sono natural com mais facilidade, né? Se tem alguma dica para a gente dar para a mãe, para o paciente, enfim, é que a gente pode adaptar em relação a isso aí, pode ajudar quem está lá na ponta fazendo o exame. E você aí que está com a mão na massa há muito tempo, já deve ter muito macete bom para passar para a gente. Tem muita coisa, tem muita história. Se a gente for lembrar de todas as histórias, de tudo que a gente já orientou, as nossas mães, as mãezinhas que já passaram por a gente, por os bebezinhos, tem muita coisa para contar, né? Pensando na dica, mas antes da dica, uma coisa muito bacana que você falou aí, a questão da sedação é importante, mas a gente consegue fazer sem, né? E a gente tem condições de fazer sem. E sedação é algo que tem que ser muito bem indicado, porque é um risco. Qualquer sedação não se faz em bloco cirúrgico porque é uma coisa simples, né? Isso. Então, assim, vão ter casos que vão ser necessários, mas dá pra gente suar um pouquinho, às vezes, junto com a mãe, conseguir ir fazendo algumas coisas? Dá. E eu acho que nesse suar, o céu é o limite, na verdade, Dani, das orientações, né? A gente depende muito da criança, eu acho, da patologia da criança que ela tenha, da idade dessa criança. Eu acho que não é à toa que os protocolos pedem para a gente fazer o eletrofisiológico até os 6 meses e depois conseguir fazer uma comportamental tal, joia, porque quanto mais velha essa criança vai ficando, mais difícil ela consegue ficar dormindo para a gente fazer os exames. Então, é importante que a gente tente fazer nesses primeiros 6 meses. Nesses primeiros 6 meses eles dormem, que a gente orienta sempre. Mãezinha, traz ele acordado, dá a mamada dele aqui, né, para que se o bebezinho vem cansado e mama para ele dormir antes dos 6 meses, ele dorme que ele apaga. De boa, sorrindo, lindo, né? Então, isso é uma das coisas. Uma coisa que a gente sempre orienta bastante, gente, pedir para a mãe que no dia não passe perfume, hidratante, olhinho, alguma coisa no bebê. Às vezes elas dão banho antes de vir com sabonete, hidratante, sei lá, o que tanto bota, que dá um monte de interferência elétrica. Então, a gente sempre orienta dar banho com sabonetinho neutro, não colocar nada no rostinho, de perfume, de hidratante no corpo, nada para não interferir. Criancinhas um pouco maiores, dependendo da criança,
você cansando um pouquinho ela, você consegue também fazer com que ela durma. Esse cansar um pouco, às vezes depende do horário do meu atendimento. Tem a criança que eu atendo de 7h30 da manhã. Só que essa criança, às vezes, vem do interior 5 horas de carro. E é impossível, às vezes, a mãe não deixar essa criança dormir nessas 5 horas, né? Então, assim, o que a gente pede? Não, tenta dormir no comecinho, mas, assim, umas 2 horinhas antes do atendimento, não deixar a criança dormir, brincar com essa criança, chegar e dar o lanche, não dar no meio do caminho, porque é o mesmo raciocínio. Se você está saciado, se está cansado, você consegue tentar dormir com mais facilidade. Já tive mãe de orientar isso e a mãe acordar cedo para ir com a criança para a praia aqui em Natal, criança no mar, e vir de 7h30 da manhã para o atendimento. Então, assim, quando a gente explica para os pais a importância e eles entendem, eles são super parceiros da gente, sabe? Então, se às vezes eu peço para deixar para dar o almocinho dele aqui na clínica, né? E aí a gente chegar, cansar um pouquinho, aí na tarde, como eles já comeram de manhã, tudo, aí eu peço para não deixar dormir antes de vir. Então é sempre uma orientação do sono para que ele não durma antes, para que a gente consiga garantir que ele venha dormir lá na sala. E a refeição também, porque quando sacia nessa refeição, eles relaxam um pouco mais. E aí a gente consegue também ter um tempo um pouco maior. O que eu sempre tento fazer, mãe, ou dar a comidinha, a gente já vai lá, a criaturinha todinha, já cola os eletrodos, porque por várias vezes já aconteceu de uma criança difícil dormir. Aí depois que dorme, a gente vai lá para poder mexer e colar o eletrodo. Quando eu mexi para colar o eletrodo, a criança acordou. Então, volto a dizer, independente de como é a tua rotina, onde é que tá ali, você consegue já limpar, porque aí bota a mãezinha numa salinha, às vezes com ar-condicionado escurinho, a criança dormiu, você consegue fazer ali o exame. Uma outra coisa que eu acho bacana, e isso eu acho que vai depender um pouquinho da experiência, é um pouco da alteração no protocolo, na pesquisa de limiar. Então, na pesquisa de limiar, normalmente a gente pensa em colocar lá em 80 e baixando de 10 em 10 para poder fazendo aí a identificação dessas ondas, mas é possível a gente já ir direto para o limiar que a gente espera de normalidade, né? Então, se eu fizer lá, pegar 2.000, fizer lá em 25 e eu encontrar já onda em 25, eu não preciso estar fazendo as outras intensidades. Né? Se eu não encontrar, aí eu vou buscando essa intensidade para poder encontrar essa resposta. Então, isso muitas vezes agiliza, porque eu não perco tempo fazendo tantas intensidades ao mesmo tempo. Ah, Fabiana, mas eu não tenho experiência, vou começar a fazer agora. Então, ao invés de sair baixando de 10 em 10, vai baixando de 20 em 20, para você ir vendo, aumentando mais essa distância entre as intensidades que você está fazendo, lembrando que sempre que você aumenta a intensidade, você diminui a intensidade, essa latência vai aumentar, então essa resposta vai estar sempre andando, né? Então é importante para agilizar, porque a gente tem que fazer todas as frequências nas 2 orelhas, se não tiver que fazer via óssea, né? Então é importante a gente estar tentando agilizar esse teste com isso. Muitas vezes, uma coisa que eu tenho utilizado também, o meu equipamento, ele dá 8 estímulos, né? E a gente vê aí nas pesquisas que com 1.000 estímulos você já consegue ter uma promediação muito tranquila para você conseguir fazer uma avaliação e um diagnóstico. Então, às vezes eu diminuo a quantidade de estímulos principalmente intensidades mais fortes, onde a visualização é boa, e deixo para gastar um pouquinho mais de tempo perto do limiar auditivo com mais estímulo. Do PEAT ou não, mas tem um dado no PEAT que também é de utilizar quando a gente está fazendo pesquisa de limiar, que é a relação sinal-ruído e ruído residual, tá? Então, assim, existe esse cálculo que o próprio equipamento faz, que ele verifica o tamanho da resposta
e o ruído elétrico da resposta do entorno. Ou seja, o que é realmente resposta auditiva, o que parece ser resposta auditiva e o que talvez seja resposta aleatória. Então, isso é uma questão bem interessante, principalmente perto do limiar auditivo, porque às vezes a resposta não está tão clara e é um dado de um cálculo estatístico que o equipamento faz. Entre equipamentos tem diferença no nome que eles dão para isso. Um é FMP, o outro é SNR e ruído IRN, ruído residual, o outro é FMP, eu acho. FMP. Então, assim, você tem que identificar dentro do teu equipamento qual é o dado que é referente a isso, né? Qual é essa normalidade. No meu caso, que eu uso o IHS, é o ruído residual e a relação sinal-ruído. E eu sei que eu tenho que ter uma relação sinal-ruído de 3 maior do que o ruído residual para eu dizer que dá uma resposta clara para a gente. Então, assim, isso dá uma confiabilidade boa. Uma outra questão de confiabilidade também para a determinação de limiar, que é uma recomendação internacional, é que a gente sempre tem que ter uma resposta abaixo daquela que a gente identificou como limiar, com ausência de resposta, né? Então, assim, se eu encontrei uma resposta, eu estou dizendo que aquele é o limiar, significa que eu testei uma abaixo que não teve resposta, para poder garantir que essa é limiar. Até aí, ok. Mas se eu encontrei uma resposta, estou falando aqui, vamos baixar de 20 em 20, né? Eu encontrei uma resposta e eu não estou com segurança, ou às vezes essa relação sinal-ruído não está muito boa, mas tem cara de onda, tem latência de onda. O que é que eu faço? Aumenta 5, aumenta 10 dB, confirma numa intensidade acima. Se você botar acima, essa onda vai diminuir um pouquinho a latência, mas vai ficar um pouco mais visível. Se isso acontecer, você tem mais confiança que aquela resposta que você está realmente a resposta. Então, assim, vale a pena a gente conhecer o equipamento e conhecer essas estratégias para que a gente possa lançar mão disso, né, no dia a dia do nosso atendimento. A gente não aprende, ou a gente não aprende a olhar ou adivinhar que tem onda, porque assim, tá, caiu do céu e agora a gente sabe. É que a gente vai fuçando ali, a gente vai mexendo e vai olhando e vai identificando e aumenta a intensidade ou diminui, muda uma polaridade de estímulo, vê um filtro. Então, tudo isso vai ajudando a gente a ficar mais seguro no exame da gente, né? Importante, sim, conhecer o equipamento, conhecer essas questões técnicas e aprendendo clinicamente, é isso. Aumenta a intensidade, diminui, começa em 80 e depois vai para 25, às vezes eu não tenho confiança de ir logo para o limiar. Então faz 80 para você ver a cara da onda e aí você baixa para o limiar auditivo, né? Acha a tua melhor estratégia para poder ir aprendendo a visualizar o exame. Daqui a pouquinho vocês vão estar fazendo também, só de bater o olho já vão estar vendo de uma forma bem tranquila, É uma das coisas que eu falo muito pro pessoal durante treinamento, assim, de Bera, você tem que criar o olho. Tem que criar o olho, treine seu olho. Né? O pessoal fica assim, como assim treinar o olho? Você vai me entender. Vai treinar seu olho. Eu mando fazer um monte de exame normal, só de clique. Depois faço um monte de exame normal com frequência específica. Pra que eu vou fazer isso? Vá treinar seu olho. Depois a gente conversa, né? Porque é treino de olho mesmo, é experiência, né? Que a gente ganha com o tempo e vai fazendo. E esse joguete a gente faz normalmente na audiometria tonal. Eu fico dizendo pros meninos, quando você para de enxergar, ou o paciente para de responder, o que você faz? Você aumenta, né? Aí você vai aumentar pertinho, se você acha que tá ali pertinho do limiar dele, aí você pode ir para 5 em vez de ir para 10, enfim. É o mesmo raciocínio que a gente faz para fazer o BERA, no caso, pesquisa de limiar, né? E esses truques, essas dicas, a gente vai amadurecendo mesmo na tapa, né? Levando. É na tapa. Mas vocês viram aí que Fabi trouxe dicas preciosas, viu, gente? É muito do que a gente faz e não é fácil. São coisas que a gente vai desenvolvendo na dificuldade mesmo. E é como ela falou, ela reforçou uma coisa que é muito importante. A gente consegue fazer exame em sono natural, sim. Exame de qualidade, sim. Né? O pessoal faz, mas consegue fazer um exame de qualidade com criança em sono natural? Consegue, sim. Né? Muita gente desacredita, né? Principalmente quando você vai falar que vai fazer frequência específica, por exemplo, o pessoal fica muito nessa, de que frequência específica é quase impossível fazer em sono natural. Não, é possível fazer, né?
Às vezes você tem que fracionar em mais de um encontro, né? Se você for fazer via óssea, né? Atualmente a gente acaba fracionando em mais de uma vez. Então, às vezes as pessoas acabam ou querendo indicar a sedação, né? E já aconteceu de receber criança porque disse que não conseguia condicionar na comportamento. Mas por quê? Porque comportamental infantil também dá trabalho, né, Dani? Então, assim, a gente não pode... Quem quiser trabalhar no infantil e fazer diagnóstico, não dá para desistir no primeiro dia de tentativa. A gente fica vários e vários dias para poder conseguir aí atender essas crianças mesmo. E consegue, né? A grande pegada é que consegue, porque muitos médicos ficam assim, mas como é que você... Eu faço também frequência específica e faço via óssea. Aí os caras ficam assim, como é que você tem paciência, menina, de receber o meu paciente 3, 4 vezes? Dá pra fazer, gente, não é o fim do mundo não, sabe? Mas o pessoal fica muito nessa, assim, de que não, a gente faz particular via óssea nos espaços e a gente faz imagem um encontro, né? Conversa com a família, explica, né? Que é importante sim o resultado da frequência específica, né? Que a gente consegue dados, né? Mais refinados do que, por exemplo, um clique, que é o que se faz na maioria dos casos de rotina nos planos de saúde, né? A maioria dos espaços nem oferece muito frequência específica, porque o plano não tem um código de procedimento específico para frequência específica, né? Chama tudo de PATC. E aí, às vezes, você acabou de fazer um clique, aí você vai jogar o código e ele vai dizer, não, você já fez o exame. Você não vai poder usar o código de novo, enfim, tem toda essa confusão ainda em cima, né? Isso. Mas é como você está falando, Dani. Mas a gente tem que pelo menos informar. Pode ser que a gente não consiga fazer, mas a mãe, ela tem que saber que existe isso. Os profissionais que estão à volta da gente têm que saber, não só que existe, que muitos deles existem, sabem que existe. Às vezes eles acham que a gente não faz, né? Então, assim, tem que começar a fazer sim. A gente já ficou com muito medo antigamente de fazer o clique. Talvez muita gente já faça o clique aí. Gente, do clique para frequência específica é um pulo, é um costume só de um olhar, como a Dani falou, de um treino de olho, mas para quem já tem um pouquinho, vocês já sabem como olhar, vai só mudar um pouquinho o olhar. Para quem não tem ainda, começa. Só vai melhorar depois que começar a olhar. E essa estratégia que a Dani colocou, ver normal primeiro, não é à toa que a gente faz normatização primeiro, faz ali uns normaizinhos para ver como é, sempre em cada protocolo, em cada equipamento. Por quê? Ver normal é massa. A gente vê e a gente treina o olho muito tranquilo. O problema é a gente ver que não está normal, mas você só vai saber que não está normal quando você entender o que é o normal, né, Dani? Então, assim, quando você sabe que a onda vai surgir ali, aí de repente você olhou e não surgiu, automaticamente dá um insight. Assim, opa, peraí, deixa eu olhar de novo. Aí você chega que se aproxima, puxa a cadeira para poder olhar. Mas só vai chamar a atenção depois que você conseguir olhar e o normal ser tranquilo para você ver. E com o bebê, a gente ainda tem que lembrar, gente, da maturação, né? Porque, assim, a gente está falando onda 5, e ali perto de 6, mas bebê tem a maturação que até os 2 anos de idade, essas respostas dele vai mudando ao longo do tempo, por conta da mielinização do sistema. Inclusive, o PAT Clique para criança, ele vai trazer uma avaliação interna da criança para a gente, porque a gente consegue ver a questão maturacional, se ela está desenvolvendo ou não. Mas essa resposta dela, ela vai ter latência interpico um pouco aumentada, se a gente comparar com a do adulto. A onda 3 e a onda 5 vai estar um pouco aumentado se comparado com a do adulto, mas para a criança é normal, né? Então, a interpretação do exame tem que conhecer bem. Assim, é uma coisa, eu não sei se é porque eu estudo tanto a questão do protocolo, a gente já faz isso para a gente ver normatização, ver qual é o dado que a gente consegue, assim, você precisa conhecer o seu protocolo, você precisa saber o que é que você pode mudar, você precisa saber qual é a resposta que aquele protocolo dá para você mudar. Lembrando que a gente está falando de milissegundos, que às vezes uma coisinha, às vezes a nossa marcação equivocada pode causar uma interpretação equivocada. Então a gente tem que estar ali com esse olho treinado,
com essa mão de marcação treinada, com o olhar para adulto e o olhar para a criança, para o infantil, nas várias faixas etárias, né? Para que a gente vá ficando seguro naquilo que a gente faz. Uma coisa que às vezes eu escuto é o pessoal assim falando que faz o exame, mas que é inseguro e que às vezes pergunta para um médico, pergunta para o médico do lado para saber assim, nossa, o que é que você acha que não é? Tudo bem a gente pedir, fazer conversas com a equipe, tranquilo, mas não pode ser por uma insegurança nossa. Então, assim, nossa segurança é o nosso conhecimento, é o nosso estudo. Então, é isso. Vem, gente, se capacita, procura, faz mentoria, faz curso, faz aqui treinamento, porque isso aqui vai fazer um diferencial na nossa vida profissional. E eu sempre falo que a gente é que sai construindo isso. Então, assim, pode começar no teu serviço, mas é na tua fala com um colega também. Às vezes tem um monte de fonoaudiólogo que já falou para mim, enquanto professor, ele fala assim, nossa, mas tem evidências científicas sobre isso, do que você faz? Tem? Você sabe por que você está fazendo isso? Quando alguém perguntar para você, você tem que estar com aquilo assim na ponta da língua, sim, tem, e é isso, e é assim que faz. Ah, tem que fazer pesquisa de DNA com um clique. Você fala assim, tá, eu posso até fazer, porque é o que o plano está solicitando, porque você, enquanto está... No entanto, o que a gente sabe é que atualmente tem que fazer assim, para a mãe, para o profissional, ou, ainda digo mais, às vezes logo quando recebo, clique assim, sugiro avaliação por frequência específica. Eu coloco direto. Entendeu? Aí a pessoa pediu lá um limiar com clique, beleza. Vai estar lá que não tem especificidade de frequência, teve uma resposta de tanto, sugiro pesquisa de limiar com frequência específica. E explica para a mãe vai mais sabida para o médico do que o próprio médico às vezes que está recebendo, e aquilo você está informando, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um movimento da gente para o paciente, para o outro também. Porque ninguém vai descobrir assim do nada, ou vai pedir para a gente fazer, sem a gente nunca se colocar nesse papel de fazer. Às vezes a gente faz umas coisas voluntárias na universidade, né? Mas que eu vejo às vezes como uma coisa muito proativa de divulgação de procedimentos e conhecimentos que a gente faz. Então, às vezes você participa de alguma campanha, alguma coisa no teu trabalho, no teu setor, você pode pensar assim, isso daqui nem vou participar porque não vai fazer diferença. Às vezes é onde você consegue disseminar o teu profissional, qual é a tua diferenciação profissional, entendeu? O que é que você pode fazer diferente. E isso faz diferença ao longo do tempo, ó, com certeza. Eu recebi ligação de plano de saúde já, irritado, que eu faço o clique, o cara não pediu clique, eu vou fazer. Mas lá na observação eu coloco. Aí vem a ligação. Eu não vou mandar de novo, não. É o mesmo código. Tem que esperar. Se espera um mês, mande de novo pra gente fazer de novo, então. Pois é. E assim, eu sempre instruo a família, né? Eu explico, olha, isso é uma média da resposta nessa região, né? Então eu deixo muito claro o que é que aquilo está avaliando, né? Inclusive para quem recebe o laudo, está bem descrito lá também, que não é quase nada, resumindo. É a região lá de 2 a 4, viu? Que eu dei uma olhadinha. Né? Exatamente. Isso tem que... E sabe que às vezes me dá uma dor no coração, Dani? Quando a gente vê que foi exame que foi feito com sedação e que só conseguiu fazer com clique, com pesquisa. Isso porque dá aí eu falo assim, gente, se já chegou a sedar, o melhor era já ter feito tudo, ia ter conseguido fazer tudo, ó, rapidinho, né? E aí, se você tiver que fazer de novo, você vai sedar de novo uma criança, sabe? Então, assim, são coisas que até nessa situação é importante a gente esclarecer a família, esclarecer, conversar com a equipe mesmo, se tiver abertura ou com o médico está solicitando, porque assim, faz uma diferença grande. A gente que trabalha com o clique já há bastante tempo, que vem acompanhando a evolução dessa questão dos estímulos, hoje em dia, assim, para mim,
é surreal pensar em fazer pesquisa com o clique. Mas eu sei que é uma realidade nossa, no nosso país ainda, entendeu? E essa realidade eu acho que só vai mudar a partir dos nossos procedimentos. Porque o médico, para ele fazer a cirurgia, muitas vezes, de implante de alguma coisa, ele talvez não precise de uma clareza ou de um entendimento tão grande disso. Às vezes, para poder fazer a indicação, indicar do aparelho, ele não está fazendo a programação do aparelho, entre outras coisas. Então, a gente que faz ali telemetria, a gente que faz ali programação de aparelho, a gente está ali na terapia com o paciente, que é quem vê essa resposta dele, precisa ajustar isso. Se a gente não disser que é a gente que precisa disso, talvez que para a realidade do que é a competência do outro profissional não seja tão impactante. Então, a gente é que tem que dizer realmente do impacto e da importância dessa avaliação. Então, assim, é importante que a gente se aproprie do nosso conhecimento e diga para que a gente veio, por que a gente está aqui, por que a avaliação infantil é tão diferencial em relação à avaliação do adulto, do idoso, qual é a peculiaridade diferente, a importância do conhecimento desses procedimentos. E fico muito feliz de estar falando sobre esse tema aqui, né? Pessoas com certeza que estão interessadas em estar se capacitando, em estar ouvindo falar sobre a eletrofisiologia na audiologia infantil, porque a gente tem uma realidade de eletrofisiologia para o adulto também, Sim. Entre outras coisas, que a gente tem um olhar também um pouco diferente. Mas eu fico feliz a gente estar aqui com pessoas que com certeza estão aí querendo enveredar nesse caminho e aprofundar um pouquinho mais. É encantador, mas é árduo. Não é para todo mundo trabalhar com infantil. Eu sempre digo para as meninas que eu levo estagiários, né? Levo às vezes pessoal que já está fazendo especialização, pós, enfim, para olhar. E aí o pessoal fica, meu Deus do céu, não vou, como é que eu vou fazer isso? E aí a gente bota os meninos na salinha para dormir. Aí dormiu o primeiro, corre, vamos fazer o dele. Dormiu o outro, corre, vamos fazer o dele. Às vezes eu boto 2 salas fazendo exame ao mesmo tempo, porque um dormiu aqui e o outro dormiu também, bota lá. Então é uma loucura. Eles ficam olhando assim, fazendo... E no final dá certo, né? Eles dizem que é a loucura que dá certo, né? E é isso. Fazer exame em criança não é fácil, né? Os comportamentais também não são fáceis, né? Não é só o eletrofisiológico, né? Tem que ter uma formação mesmo diferenciada. E o dia a dia vai trazendo essa experiência pra gente, na verdade. Então, eu queria agradecer a Fabi, dizer que o papo foi maravilhoso. Né? Inclusive, dizer a ela que eu vou aperreá-la outras vezes para ela vir aqui conversar comigo de novo, né? Outros papos, inclusive a gente pode falar de estado estável, né? Mais aprofundado, né? Um pouquinho de estado estável, falar um pouco da pesquisa dela. Que ela traga algumas coisas do pós-doc dela também, entendeu? A gente vai aperrear ela ainda bastante. Então, eu queria dizer que foi maravilhoso, agradecer, né? As coisas que ela trouxe foram preciosíssimas. E dizer que com certeza a gente vai chamar ela de novo. Ela que se prepare aí, que a gente vai aperrear bastante ela ainda. Outra coisa, viu, gente? No dia que a gente liberar, vocês sabem que essa entrevista vai ser gravada, né? Que a gente libera em forma de live, ou seja, pra gente não é novidade, mas pra vocês será no dia. E aí, às vezes, no dia que a gente vai liberar, geralmente a gente libera no sábado, por volta das 8 horas, no canal da gente no YouTube. E aí a gente vê também se no dia a Fabi vai poder estar lá no chat com a gente interagindo com vocês. Se for num dia que na agenda dela ela tiver disponibilidade, vai ser maravilhoso, com certeza. E aí vocês vão poder interagir com ela ao vivo, ver que chique, né? No chat, conversar com ela lá. Com certeza, Dani. Eu que agradeço mais uma vez. É gostoso demais a gente falar daquilo que a gente gosta. E se a gente deixar, vai ser muitos papos de audiologia aqui, ó, pra gente poder falar. Pode ficar tranquila, eu vou ter o maior prazer de falar lá dos resultados do pós-doc, das pesquisas que a gente vai estar trazendo. A gente vai estar estudando protocolos também, então de repente dá pra gente conversar aqui bem sobre alguns protocolos e tirar dúvidas pro pessoal. Então, se vocês quiserem, ficaram com dúvidas ou tiverem alguma coisa, conseguem me encontrar nas redes sociais, Instagram e tudo, mas bota aí, manda pra Dani, que aí depois a gente marca para fazer um outro bate-papo para vir aqui conversar mais um pouquinho, né, Dani?
E eu te agradeço aí pela parceria de sempre. Como você disse, a gente já vem de longas datas. Às vezes a gente passa tempo sem se ver, sem se encontrar, porque ela mora em Recife, eu moro em Natal. Mas é sempre um prazer e a gente sempre tem feito muitas coisas bacanas, legais. Ela já participou de live comigo, agora estou eu aqui na live com ela. Então a gente sempre tem aí uma troca muito gostosa, uma parceria muito boa. E de uma profissional maravilhosa. Ela está falando de mim, mas vocês bem sabem quem é a Dani, né? Então eu não vou nem precisar falar aqui dessa professora, dessa pessoa, dessa fonoaudióloga maravilhosa e empreendedora aí que vocês também já conhecem. Então quero te agradecer pela oportunidade. Estou disponível. Com certeza eu vou fazer de tudo para estar aí no dia que você for tratar no chat aqui com o pessoal. Vai ser um prazer também comunicar com eles, tá bom? E estou disponível aí para qualquer outro momento a gente conversar mais um pouquinho, tá joia? Combinadíssimo, Fabi. Até o dia que a gente vai liberar e até o chat. Hoje você vai estar lá comigo. Com certeza. Tchauzinho para você, obrigada. Tchauzinho para todos que acompanharam, né, o nosso bate-papo de hoje.